Imagina só, um sistema de justiça criado há 900 anos, mas que ainda hoje tem muito a nos ensinar sobre como encontrar a verdade. É isso que a gente vai explorar hoje, as leis das testemunhas, criadas pelo grande pensador Maimônides, o Rambam. Pois é, essa é a grande questão que desafia qualquer tribunal, não importa a época. Pensa bem, como é que um juiz consegue separar o que é fato do que é invenção quando duas pessoas contam histórias completamente diferentes? Onde é que a gente acha a verdade? E aqui que a coisa fica fascinante. A resposta, segundo Maimônides, não está na sorte ou na intuição, mas sim num sistema. Um sistema muito bem pensado, meticuloso. Um verdadeiro projeto para desvendar a verdade, que ele detalhou nas suas leis das testemunhas. Então, como é que esse modelo funciona na prática? Bom, tudo começa com uma base, um alicerce de mandamentos essenciais que guiam o processo inteiro. O sistema todo é construído em cima de 8 princípios fundamentais, as chamadas mitzvot. São elas que estabelecem basicamente as regras do jogo, tanto para as testemunhas quanto para os juízes. E esses 8 mandamentos se dividem em 2 categorias bem claras. De um lado, 3 coisas que se deve fazer, como o dever de testemunhar. Do outro, 5 coisas que são terminantemente proibidas, como, por exemplo, basear um julgamento em uma testemunha só ou aceitar o depoimento de parentes. Agora, vamos mergulhar no primeiro e mais importante desses deveres, a obrigação que uma pessoa tem de se apresentar e contar o que sabe. Olha que interessante, o ponto aqui é fundamental. Testemunhar não é uma escolha, é um mandamento bíblico. Se alguém viu ou sabe de algo importante para um caso, essa pessoa tem a obrigação de falar. Não importa se o testemunho dela vai ajudar ou prejudicar alguém. Mas a gente pode se perguntar, será que essa regra é absoluta, sem exceção? A resposta pode surpreender. O sistema do Rambam é muito sofisticado e reconhece que, em certas situações, a dignidade e a honra podem sim ter um peso diferente. E aqui a gente vê essa nuance em ação. Um grande sábio, por exemplo, podia se recusar a testemunhar num caso financeiro simples, para não diminuir a honra do seu conhecimento perante um tribunal inferior. Já o sumo sacerdote era isento para proteger a dignidade do cargo, a não ser que o caso envolvesse o próprio rei. Só que essa isenção tem um limite, e um limite muito claro. Quando o assunto é crime capital, punição física ou impedir que algo muito errado aconteça, aí não tem exceção. Ninguém está isento. A busca pela justiça e a prevenção do mal estão acima de qualquer honra pessoal. Ok, já entendemos quem deve testemunhar, mas tão importante quanto isso é saber quem não pode de jeito nenhum. O sistema de Maimônides cria um filtro bem rigoroso para desqualificar certas pessoas logo de cara, protegendo a integridade do processo todo. As regras são bem diretas, olha só. O testemunho de uma pessoa só não basta para condenar alguém. Pessoas que já são conhecidas por não seguirem as regras, parentes do acusado ou, claro, qualquer um que já foi pego mentindo num tribunal, todos esses são considerados inaptos. O objetivo é claro, evitar parcialidade e mentiras. Beleza, uma vez que a gente tem testemunhas qualificadas, aí sim começa o trabalho de verdade. Porque, veja bem, ter o testemunho é só o primeiro passo. A verdadeira arte está em como interrogar essa pessoa. E o método é intenso. Os juízes deveriam fazer uma avalanche de perguntas, mudando de assunto de propósito para desestabilizar a testemunha. Cada resposta era avaliada com o máximo de rigor. E o mais importante, era proibido fazer perguntas que já sugerissem uma resposta, porque isso poderia, sem querer, ajudar um mentiroso a inventar uma história mais convincente. A psicologia por trás disso é simplesmente brilhante. A ideia é criar um ambiente onde seja muito, mas muito difícil sustentar uma mentira. A pressão, a complexidade do interrogatório, tudo isso foi pensado para fazer a testemunha escorregar, se contradizer ou até mesmo desistir do falso testemunho. E agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais impressionante. Como essa teoria toda se aplica na prática. Porque o interrogatório não era aleatório não, ele era dividido em níveis, cada um mais profundo que o outro. Tudo, absolutamente tudo, começava com essas 7 perguntas. Elas são a base, o alicerce de qualquer depoimento. Elas servem para estabelecer, sem nenhuma dúvida, o tempo e o lugar exatos do que aconteceu. Mesmo que a testemunha dissesse, foi hoje mesmo, ela ainda teria que responder a todas essas perguntas para fixar os fatos de um jeito que não desse para contestar.
Esse primeiro nível de perguntas mais específicas tem um nome: Shakirot. Pensa nelas como as perguntas inegociáveis, sobre os fatos essenciais do caso. Se duas testemunhas se contradizem em uma dessas perguntas, o testemunho inteiro delas é invalidado. Simples assim. Não tem margem para erro. E esses exemplos deixam tudo muito claro, né? As perguntas vão direto ao coração do crime. Qual foi a arma do crime? Qual foi o ato de adoração específico? Qual foi o trabalho proibido que a pessoa fez? São os detalhes que definem se houve um crime ou não. Depois das perguntas essenciais vem as bedicotes. Aqui a coisa muda de figura. São perguntas sobre detalhes secundários, periféricos. O objetivo aqui não é mais definir o crime, mas sim testar a consistência e a memória das testemunhas. E olha só, quanto mais um juiz se aprofundava nesses detalhes, mais o trabalho dele era elogiado. E esse exemplo é sensacional. Num caso de assassinato que teria acontecido debaixo de uma figueira, os juízes chegaram a perguntar sobre a cor dos figos e o comprimento dos caules. São detalhes que um mentiroso muito provavelmente não teria pensado em inventar, mas que uma testemunha ocular talvez se lembrasse. É genial. A mesma lógica continua em outros exemplos. Perguntar sobre a cor da roupa do assassino ou a cor do chão onde a vítima caiu, tudo isso força as testemunhas a buscarem na memória detalhes secundários, o que torna muito mais difícil sustentar uma história inventada. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje, não é? Numa época de deepfakes, de fatos alternativos, em que a verdade parece cada vez mais flexível. Talvez esse modelo de 900 anos, com todo o seu rigor, sua psicologia e sua busca incansável por consistência, tenha lições muito importantes para nos ensinar sobre como separar o que é real do que é fabricado.